bem-vindos para mais um de nossos estudos do Evangelho com base na doutrina espírita. Hoje nós temos a alegria de uma participação especial, nosso querido Carlos Mesquita, que vai nos brindar com um comentário sobre o nosso tema da semana, que é compreensão. Nós desejamos que todos tenham momentos de muita paz, harmonia, reflexão e que fiquem todos com Jesus. Vamos para a nossa prece inicial. Mestre Jesus, nós agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nos deu de estarmos reunidos mais uma vez, conectados pela internet, acima de tudo pelo coração, pelo pensamento, em busca de aprender um pouco mais com o Evangelho, em busca de refletirmos, de recolhermos do plano maior as inspirações e as vibrações que auxiliam na nossa pacificação, na nossa serenidade, que amplia a nossa capacidade de compreender, Senhor. E de tanto que recebemos, nós só temos que agradecer. E se alguma coisa nós vamos pedir, Senhor, é que nos ajude a compreender. Nos ajude a crescer em compreensão. E que a sua paz, nessa noite, se estenda sobre os lares de todos nós e sobre os lares daqueles, Senhor, que mais sofrem nesse momento, que mais sofrem a provação, que mais sofrem a incompreensão, que possam se sentir acolhidos, fortalecidos no seu grande amor. Que assim seja. Compreensão. De todas as virtudes, permanecem por maiores a fé, a esperança e a caridade. E a caridade, evidentemente, é a maior de todas. Entretanto, urge observar que se fora da caridade não há salvação, sem compreensão, a caridade falha sempre em seus propósitos, sem completar-se para ninguém. Trecho extraído do livro Ceifa de Luz, do Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Meus amigos, muito boa noite a todos. E esses nossos momentos sejam momentos de paz, de alegria e de muita fraternidade, né, naquilo que nos envolve enquanto propósito, enquanto ideal, de conhecermos um pouco mais sobre as lições de nosso Mestre Jesus, nos ajudando esses ensinamentos a nos tornarmos pessoas melhores, né, vencendo a nós mesmos no nosso dia a dia. O tema da noite é um tema muito oportuno, muito importante para a nossa reflexão, porque é uma temática muito grandiosa, pode ser abordada sob várias perspectivas, né? Mas principalmente, como a mensagem que foi lida nos fala, a compreensão como um elemento fundamental da prática da caridade, né? Dizendo ali que a caridade não vai ser efetiva se ela não estiver com uma base da compreensão, né? A base da compreensão. A caridade para com o próximo e também a caridade para conosco mesmo. Então, quando nós estamos diante
da prática da caridade, nós precisamos lembrar desse tema importante que é a compreensão, para que a caridade se torne, né, efetiva, produza ainda mais luzes, né, na nossa vida. Nós vamos focar o comentário sobre a compreensão numa perspectiva, né, de olhar para dentro de nós mesmos. A compreensão que nós temos para conosco, diante das dificuldades da vida, diante das nossas provas, dos nossos sofrimentos, né, de tudo aquilo que nós passamos durante a nossa existência. Como está o nosso olhar de compreensão? Né? Como é que está essa virtude chamada fé, que nos ajuda a compreender as coisas da vida? Como está, né, a nossa virtude da esperança, que nos ajuda a compreender as coisas da vida, acreditando de que essas coisas elas irão sempre melhorar, né? E, por último, como está a nossa virtude da caridade, né, a compreensão para conosco mesmo? Será que nós estamos compreendendo a nossa situação, ou nós estamos acomodados, sem qualquer intenção, sem qualquer propósito de avançarmos, né, de melhorarmos, de nós efetivamente nos ajudarmos nessa nossa reforma íntima? Então, quando nós pensamos em compreensão para conosco mesmo, né, a palavra que nos vem muito forte à mente é a aceitação. Aceitar a nossa condição, né? Aceitar os nossos desafios, as nossas provas. E por que a aceitação ela é extremamente importante para a nossa existência? Porque com a aceitação nós diminuímos os impactos negativos da revolta. Porque quando nós não nos aceitamos, quando nós não aceitamos as coisas que acontecem, né, para conosco, diante de nós, nós ficamos revoltados e, às vezes, né, transferimos essa nossa revolta ao próprio Criador, dizendo, né, de maneira mental, muitas vezes, até que Deus não é justo diante das provas, né, que nós estamos passando. E quando nós aceitamos todas essas coisas, nós vamos olhando para tudo aquilo que acontece conosco de uma maneira mais paciente, de uma maneira mais tolerante, né, de mais esperançosa. E isso nos acalma, isso nos tranquiliza, isso evita, né, que nós fiquemos aí em vibrações negativas, em faixas, né, de vibração que nos proporcionam pensamentos negativos, conflitos, enfim, algo que não produz o bem, né, algo que não seja caridoso. Então, é importante nós lembrarmos dessa palavra, né, aceitação, porque Deus não proporcionou para nós, né, e individualmente falando, para cada um de nós, uma prova acima das nossas forças, né? Nos colocou exatamente onde deveríamos estar, né? Diante das situações que nós precisamos passar, porque é isso o melhor para a nossa reforma íntima, para o nosso melhoramento. E nós não podemos confundir a aceitação com a acomodação. Né? Não podemos ficar acomodados. Vamos aceitar aquilo que acontece conosco, mas sempre nos direcionando, né, no caminho do Evangelho, na prática do bem, buscando melhores pensamentos, buscando aí enfrentar com firmeza, com alegria, tudo aquilo que a vida nos proporciona no nosso dia a dia.
Então, que Deus nos abençoe, nos fortaleça no ideal, de a cada dia, né, a cada manhã, lembrarmos que a nossa existência, como a doutrina espírita deixa bem claro para todos nós, é uma linda oportunidade que Deus, em razão de sua justiça, nos proporciona para nós alçarmos os nossos, né, mais lindos voos aí no caminho da evolução. Boa noite a todos. Boa noite, meus amigos. Nessa noite de hoje, comentando um pouco do tema da compreensão, eu gostaria de trazer uma pequena história contada pelo Espírito Valério nesse livro, Bem-aventurados os Simples. Conta Valério que o distinto médico higienista, depois de examinar pobre homem doente, falou-lhe com severidade afetuosa. Já sei que o senhor é pai de família, responsável pela esposa e 4 filhos menores. Entretanto, quero adverti-lo. É preciso que tome mais cuidado na defesa da própria saúde. Calafete as gretas que haja em sua moradia contra o assalto dos mosquitos barbeiros contaminados. Sirva água fervida às crianças. Fiscalize o banheiro, desinfetando os vasos em serviço. Noto que o senhor não tem preservado a própria residência. Basta uma observação superficial para que se veja o que fazem as amebas. Higiene, meu amigo. É preciso higiene em casa. Mas, doutor, replicou o enfermo, quando pôde, enfim, dizer alguma coisa. Nós não temos casa. Moramos há 4 anos debaixo da Ponte Velha. E concluiu o espírito dizendo: aproveite enquanto é possível os seus dotes materiais nas tarefas do bem e verifique os conselhos que você dá. Às vezes, muita gente a quem você prega austeramente o heroísmo da virtude está simplesmente com necessidade de pão. Essa mensagem nos fala um dos ângulos pelos quais nós precisamos prestar atenção na nossa compreensão. O Leandro falou da importância de nós compreendermos as situações da vida e nós precisamos também aplicar essa mesma compreensão às situações da vida do outro que convive conosco. Porque, como diz Emmanuel, na mensagem Caridade do Entendimento, que também está nesse livro, Ceifa de Luz, o Criador não dá cópias e cada coração obedece a sistema particular de impulsos evolutivos. O que isso quer dizer? Que cada pessoa tem um caminho singular. Nenhum caminho é igual. Muitas vezes nós estamos numa determinada situação da vida em que estamos sendo convidados a desenvolver alguma virtude em particular. E a gente perde a paciência, a gente cobra de outras pessoas que estejam no mesmo grau de desenvolvimento daquela virtude que naquele momento está sendo o alvo das nossas atenções, das nossas preocupações. Mas vejam que cada pessoa está num momento diferente. Às vezes, essa virtude que nós estamos querendo desenvolver no momento, que para nós é a prioridade absoluta, para essa pessoa não chegou ainda o momento, mas que ela já desenvolveu outras virtudes que nós ainda engatinhamos. Ou muitas vezes, né, ela já está muito à nossa frente, né, e nós é que não temos a capacidade de compreender. Então, para que a gente possa servir e auxiliar verdadeiramente, é preciso que a gente aprenda a ouvir e a observar, antes de que nós possamos julgar. Muito obrigado, uma boa noite. Boa noite a todos. Estamos aqui debutando, pela primeira vez aí, pelo convite dos amigos.
O Leandro falou-nos sobre a questão da compreensão nossa para os desafios da vida que todos nós temos. O Raul abordou também sobre esse prisma, mas abrangeu um pouco mais, sobre a compreensão, né, que nós devemos ter para com os outros, né? E eu vou seguir um pouquinho nessa linha de compreensão para os outros. Evidentemente, né, nós que somos cristãos, nós que somos espíritas, né? Eu digo cristãos porque tivemos os ensinamentos do Cristo atuais até hoje, é o caminho nosso, né? Caminho, verdade e vida. Nós temos que, de alguma forma, mudar em nós o olhar para o próximo, né? Muitas vezes nós olhamos as pessoas, né, e julgamos aquela pessoa por aquele minuto, por aquele momento, certo? E aí criamos um rótulo em cima da pessoa, né? E um rótulo muitas vezes difícil desse rótulo sair, né? Às vezes essa pessoa, por aquele gesto nosso, pode ter uma pessoa infeliz, né, o resto da vida, né? E nós ali agimos de forma, vamos dizer assim, desastrada, né? Esquecendo os ensinamentos do Cristo, né? Se nós, aqueles todos que leram ou já tiveram oportunidade de ler o livro Paulo e Estevão, vão se deparar, né, com dois espíritos muito antagônicos, né? Um era Tiago e o outro era Paulo de Tarso. E Paulo, por mais que quisesse, ele não compreendia nunca as atitudes de Tiago, né? Realmente eles viviam assim em rixa constante, né? O livro todo mostra isso com muita clareza, né? E vamos dizer assim, esta questão, pela falta de compreensão de Paulo para com Tiago e de Tiago para com Paulo, né, quase levou, né, a que o cristianismo tivesse uma solução, vamos dizer, de descontinuidade àquela época. Se não fosse, né, a palavra sábia, firme, de um espírito que compreendia ambos os lados, que era Pedro, provavelmente nós não teríamos hoje o que nós temos do Evangelho. Porque, na verdade, o que aconteceu foi que a luta entre eles era muito grande, por falta de compreensão. Mas a vida passa no livro, quem lê o livro vai ver, e ao final da vida, por motivos de Paulo vamos dizer, velhinho, né, o próprio Tiago, né, alquebrado pelas lutas da vida, tanto Paulo como Tiago, eles são convidados a um encontro, apesar de Paulo não querer esse encontro, mas Paulo relutou e foi ao encontro, né? E foi um encontro muito proveitoso, porque Paulo pôde ali conhecer melhor Tiago. Tanto que ao final daquela conversa que os dois tiveram, né, Paulo disse, né, que entendia hoje que a compreensão está acima do conhecimento. Paulo era extremamente culto, certo? Ele também se julgava que Tiago não tivesse, mas ali ele observava que Tiago era extremamente compreensivo, né? A ponto de Paulo reconhecer isso ao final da sua existência, ao final do livro. Agora, trazendo isso para nós, né? Nós, espíritas, falando agora mais diretamente ao espírita, que entende a reencarnação, que compreende que nós somos espíritos em várias etapas de vida
e que nós, sem exceção nenhuma, trazemos problemas imensos dentro de nós. Nenhum de nós, aqui na Terra, é um anjo. Todos nós trazemos lutas imensas do passado, lutas difíceis dentro de nós. E o que nós queremos para nós? Queremos que, apesar das nossas falhas, das nossas dificuldades, das nossas lutas, nós queremos que nos compreendam. Não existe um ser humano que não queira que ele seja compreendido. Todos nós queremos ser compreendidos dentro das nossas fraquezas que ainda trazemos dentro de nós. Nenhum de nós quer ser julgado, nem rotulado. Então, se nós temos o conhecimento disso, sabemos que somos espíritos eternos, que estamos caminhando, nós estamos nos primeiros degraus da evolução, né? Mal saídos, vamos dizer, da animalidade. Nós precisamos compreender as pessoas. E quando nós passamos a compreender a pessoa, às vezes não precisa vamos dizer, ser explícito naquela compreensão. Basta que eu olhe aquela pessoa com amor, compreenda a sua luta, fale assim comigo mesmo, qual luta será que essa criatura traz dentro dela? Quanto de sofrimento, quanto de dificuldade ela traz dentro dela? Que carga imensa ela traz do passado. Basta um pensamento nosso para que essa pessoa receba essas vibrações de amor, de carinho, se sinta mais fortalecida para continuar a caminhada. Às vezes uma palavra nossa de carinho, de amor, de compreensão, de entendimento, evitará com certeza muitas vezes um desastre, seja ele um suicídio, seja ele de outra forma. Mas nós temos, diria que por dever, por obrigação, por aquilo que nós conhecemos, nós temos que compreender as pessoas. Nós não podemos julgar a quem quer que seja. Nós não conhecemos que carga, que passado traz essa pessoa, quais são os conflitos internos que ela carrega dentro dela. E quando nós olhamos para essa pessoa com esse amor, com esse carinho, vamos dizer, sentindo nele um verdadeiro irmão, com certeza nós descobriremos nele um lado maravilhoso que ele tem, um gesto que ele fez na vida maravilhoso, que nós não fizemos ou não teríamos condição de fazer. Então nós precisamos de compreensão, mas precisamos compreender todos aqueles que seguem junto a nós. Todo mundo precisa de compreensão, todos, né? Vamos voltar num tema que o Túlio já abordou aí, não sei se foi aqui nesse live, mas num outro live que eu vi, aquela história bem rápida do Chico, que aquele casal chegou lá, certo? Com a filha em extrema necessidade. E o Chico mesmo ficou impressionado. Bezerra chegou e disse ao Chico, quando eles chegarem aqui perto, nós vamos orientá-los. Quando chegou o casal, orientou. Eles traziam a filha em extrema perturbação. Uma extrema perturbação que impressionou o próprio Chico Xavier. Então Bezerra falou assim, diga a eles que eles busquem um trabalho no bem, um trabalho no caminho do bem, do amor. E eles se dedicaram a atender os presos da cadeia pública de Uberaba. Uma vez por semana, todos os domingos iam lá. E o que aconteceu? As irmãs, né, as mães desses presos, vendo aquele carinho, aquele amor com os filhos, aquela compreensão,
não indo lá para julgar por que ele estava preso ou não estava preso, mas sim para ajudá-lo, para dizer, você é meu irmão, eu estou aqui. Elas se reuniram no plano espiritual e, através de um trabalho entre todas elas, eles elucidaram todos aqueles espíritos que perturbavam a moça até que o último fosse retirado. Então o mundo precisa de compreensão, como diz Paulo de Tarso no livro Paulo e Estevão, muito mais que conhecimento. Precisamos de compreensão. Que Jesus, esse mestre amado, querido, amigo de todas as horas, que permanece conosco em todos os momentos, e Deus, nosso Pai, que nos ama infinitamente, que nos abençoe a todos e que possamos, a cada dia, conseguirmos mais compreender e amar o nosso semelhante. Que Deus nos abençoe. Retrato da amizade. Agradeço, alma fraterna e boa, o amor que no teu gesto se condensa, deixando ao longe a festa, o ruído e o repouso para dar-me a presença. Sofres sem reclamar enquanto exponho minhas ideias diminutas e anoto como é grande o teu carinho no sereno sorriso em que me escutas. Não sei dizer-te a gratidão que guardo pelas doces palavras que me dizes, amenizando as lutas que carrego em meus impulsos infelizes. Auxilias-me a ver, sem barulho ou reproche, dos trilhos para o bem o mais certo e o mais curto, sem cobrar pagamentos ou louvores pelo valor do tempo que te furto. Aceitas-me no todo como sou. Nunca me perguntaste de onde vim, nem me solicitaste qualquer conta da enorme imperfeição que trago em mim. Agradeço-te ainda o socorro espontâneo que me estendes a vida estrada fora, para que as minhas mãos se façam mensageiras de consolo a quem chora. Louvado seja Deus, alma querida e bela, pelo conforto de teu braço irmão, por tudo que tens sido em meu caminho, por tudo que me dás ao coração. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão e paz, em que os bons espíritos nos auxiliam no entendimento, trabalhando o nosso coração, o nosso espírito, para o desenvolvimento. Obrigado, Senhor, pelas lições sobre a compreensão, e que o próximo receba de nós, Divino Mestre, todo o nosso entendimento, tudo o que há de bom em nosso coração. Mestre querido, que o Senhor nos assista hoje e sempre, e que esses nossos irmãos menores recebam do seu amor tudo de que necessitam para aliviar as suas dores e continuarem a sua jornada com muita fé, muita paz, muita esperança. Que o Senhor fique conosco, cuidando de nossas vidas, e que sua vontade seja feita hoje e sempre. Que assim seja.